é um teste à capacidade de Fábio Veríssimo. Ele sabe que, por todo o ruído que está a acontecer com esta nomeação, está condenado a fazer um bom trabalho. Da última vez que esteve no Estádio do Dragão, fez um excelente trabalho. No Porto Sporting de Braga. Por outro lado, também entende esta nomeação como uma posição de força do Conselho de Arbitragem, impondo os seus critérios, apesar, enfim, dos condicionalismos que muitas vezes os clubes tentam colocar em relação aos árbitros que são nomeados, falando antes, criticando antecipadamente, etc. Finalmente, é verdade que há aqui uma situação delicada e que vai ter que ser muito bem gerida pelo árbitro da partida e pela sua equipa, porque as lanças estão todas afiadas, de um lado e do outro. Porque, repara, se Fábio Veríssimo errar prejudicando, por exemplo, o Benfica imediatamente vai dizer que ele foi condicionado pela tomada de posição do Porto. E o Porto, se ele errar a favor do Benfica, vai dizer que nós tínhamos razão, incompreensível esta nomeação, o Conselho de Arbitragem, o seu Presidente deve-se demitir. No entanto, esta situação acaba por ser disputada por algo que não deveria ter acontecido, que foi o caso da televisão. Porque a queixa do Porto, em relação às ameaças de Fábio Veríssimo, acontece só depois do episódio da televisão e referente a uma coisa que aconteceu 2 meses antes. Portanto, eu acho que se percebe que há aqui uma tomada de posição do Conselho de Arbitragem com uma mensagem que é mais ou menos esta: não nos intimidam, nós temos os nossos critérios e este senhor vai mesmo apitar o jogo. Se isto é entendido como uma provocação por parte do Porto, quer dizer, eu posso perceber que talvez não haja esse hábito no futebol português de ter este tipo de nomeações, apesar de todo o ruído, mas eu limito-me a dizer que, embora perceba que a tarefa de Fábio Veríssimo vai ser extremamente delicada, a única coisa que eu espero e desejo, sinceramente, é que o jogo lhe corra muito bem. Gonçalo, é um jogo de elevada pressão, não é? Como sabemos, e Fábio Veríssimo aqui também sob um escrutínio enorme, tendo em conta tudo o que aconteceu. Sim, nós ontem falámos um bocadinho sobre isso. A realidade é que, atendendo ao facto que as nomeações e quem lidera, neste caso a arbitragem, tem em conta vários vetores e várias questões, nomeadamente não só a competência do árbitro para aquele momento, o momento de forma, a tal coisa que eu não concordo, que os árbitros têm momentos de forma, podem ter decisões erradas. Não significa que isso seja um momento, tal como um jogador pode falhar três golos de baliza aberta, não significa que esteja num mau momento, mas pronto. Portanto, avaliados na performance, também há, acho eu, a preocupação, e por isso é que existem nomeações, para percepcionar se o ambiente é o mais favorável e o contexto é o mais favorável àquele árbitro tentar passar entre os pingos da chuva. Ora, tendo em conta que o recurso ainda está anotado relativamente a este episódio, é tudo muito fresco. Logo, isto é a tirar lenha. Estamos a falar de coisas diferentes. Para a fogueira do Porto é sobre a decisão da multa. Certo. A queixa do Porto é que está em causa, que é uma queixa que é um processo de inquérito que é diferente de instauração de um inquérito disciplinar. Mas é sobre a multa? Não, Gonçalo, não nos equivoquemos, não. Uma coisa é a multa. Isso já está aplicada. E o Tato lá decidirá nas calendas gregas. Outra coisa é que o Porto se... Não, o Porto não se queixa disso. O Porto queixa-se é da Aroca. O Porto queixa-se é da Aroca, que foi um processo de inquérito que é diferente de um inquérito disciplinar também. É preciso as pessoas perceberem isto. O Porto queixa-se é da Aroca, do alegado comportamento do árbitro de ameaçar dirigentes do Porto. Exatamente. Mas a questão... Era o que mais faltava ao Porto queixar-se da televisão. Não, mas a questão não é essa. Queixa-se da questão da multa, do recurso da multa. Mas está no seu direito de recorrer. Pronto. Mas não tem nada a ver com isso. Mas por isso é que eu não acho que seja sensato esta nomeação. Está tudo muito fresco em função daquela que foi essa realidade. Mas eu contra isto, contra mim falo, porque eu nem acho que deviam existir nomeações. Não acho. Acho que o clima de suspeição é muito maior quando existe nomeação. E vamos manter a mesma tecla. Nós daqui a 10 anos vamos continuar a falar de arbitragem, vamos continuar a dizer que isto é tudo muito, muito mau, que os clubes continuam-se a queixar quando perdem e a queixar-se da arbitragem, a sacudir a água do capote em cima dos árbitros, mas achamos que não, as nomeações é que são boas,
porque isso confere aqui, de certa forma, a possibilidade de se avaliar a performance. Algum dia alguém me irá explicar o que é que significa a performance de um árbitro. Algum dia alguém me irá explicar o que é que significa a performance de um árbitro. Pode ser que algum dia eu consiga entender na realidade. É que eu até hoje não consigo entender. Não consigo. Eu não vejo árbitros fisicamente mal. Não vejo. Eles são profissionais, cuidam-se bem. Não vejo árbitros emocionalmente mal, porque se estão emocionalmente mal para aquele jogo não podem estar bem para outro jogo. E, portanto, têm que ficar de fora. Podem ou não avaliar de uma forma correta um determinado lance. Tal como um jogador pode marcar um golo, falhar um então, golo. Mas nos jogadores fala-se de desempenho, não é? Nos árbitros não se pode falar? A meu ver, não, porque são os juízes da partida. A meu ver, não. Porque tu mas não, também tu não podes escolher... falhar, não é? Toda a gente está sujeita a falhar. Vamos subverter a coisa. O Conselho de Arbitragem escolhe um fato à medida para aquele jogo. Eu quero o árbitro A, eu quero o árbitro B. Os clubes sentem-se no direito de dizer não, eu não gosto deste, eu quero o árbitro A, ou preferia o árbitro B, ou preferia o árbitro C. Se deixar de existir a preocupação de nomear... A nomeação em si. Eu acho que isso acaba por criar... Alguns dir-me-ão assim, mas pode correr o risco de ter um árbitro que não tem tanta experiência para aquele jogo. Todos nós, em algum momento, já tivemos menos experiência na carreira. A questão é que os clubes não devem ter o direito de dizer que não querem o árbitro A, B ou C. Na minha opinião. Sim, o que é isso não deveria ter. Posso mas dizer alguma coisa sobre esta acontece. matéria? E utilizando uma palavra do Gonçalo que é muito feliz, sensato. O que não é... Eu tenho sido aqui muito crítico do Conselho de Arbitragem. O que não é sensato é os comunicados do Benfica antes da Supertaça e o comunicado do Porto antes da Taça. Isso é que não é sensato. Eu já dou de barato que eles falam depois, porque fosse o Fábio Veríssimo, o António Nobre, o João Pinheiro, qualquer um que apite hoje, se correr mal para algum dos lados, vão-lhe cair em cima. E isso é que podia ser regulamentado. Vão-lhe cair em cima. Não, o que está mal é pressionarem antes do jogo. Isso é que está mal. Isso é que não é sensato. E eu tenho sido aqui muito crítico do Conselho de Arbitragem. Isso é que não é sensato. Antes do jogo. Olha o Gonçalo, que gosta tanto de dar o exemplo da Premier League. Para lá ver o que é que fala antes do jogo de uma nomeação. E quais são as consequências. Antes do jogo é muito pior do que depois do jogo. Em custos. Muito pior. E na verdade em inglês. Portanto, isso é que não é sensato. Não é? Inglaterra também não querem saber quem é o árbitro. Dizer que esta nomeação nem sequer é boa para o próprio Fábio Veríssimo, não é? Isto é o que diz isso eu já não sei, porque desportivamente falando... para o próprio árbitro. Desportivamente falando, o Braga-Porto dele foi inatacável. O Porto-Braga, do Dragão. Na minha opinião. Na minha eu também. Consigo avaliar, ao contrário do Gonçalo, o desempenho desportivo de um árbitro. Posso estar errado, mas consigo avaliar aos meus olhos. Para mim foi inatacável e teve coragem, porque a segunda parte ele manteve a decisão de dar o golo do Braga, quando noutras circunstâncias, se calhar depois do que se passou ao intervalo, era vou ao VAR, calma lá. E portanto eu estou à vontade porque tenho sido crítico. Mas, agora, deixa era o que mais faltava, era o Fábio, era o Luciano Gonçalves ou o Duarte Gomes, ou seja lá quem for, que no meio não poder nomear o Fábio Veríssimo. Era como o Mourinho hoje não poder, olha, hoje não posso pôr o Pavlidis, ou o outro senhor, o Farioli, olha, hoje não posso pôr o Samu. Olha que conversa é esta. Pedro, a minha questão sobre este ponto, e já debatemos isso aqui, não é se eu consigo avaliar se um árbitro está bem num jogo ou não. Os árbitros não deviam ser avaliados. Eu não consigo, duas vezes. Eu não consigo dizer, não consigo dizer por um jogo que um jogador está em baixo de forma. Pode ter um mau jogo. Certo. Mas consegues dizer que teve um mau jogo. E por isso vai estar fora? Eu como treinador... Necessariamente, sim. Pronto, eu como treinador não tiro um jogador porque falhou três remates a frente à baliza. Mas não é isso que está em equação aqui neste Não, mas a questão aqui neste caso é a liberdade que o Conselho de Arbitragem tem ou não para nomear quem muito bem entende. Essa é que é a questão. Mas a questão não é essa. A questão é que eles nomeiam em função da performance. É aquilo que está em causa. E a performance não pode ser avaliada num jogo. É o chamar o tal para a jarra, não é? Que nós falamos aqui muitas vezes. Faz um mau jogo, vai para a jarra. Mas porquê? Não pode ter tido um mau jogo. É essa a avaliação. Eu não consigo avaliar no jogo. Pode que ele está no jogo e não esteve mal. Por isso, eu volto a dizer. Olha, até te vou dizer mais. Hoje, eu li o comunicado do Porto, como tinha lido o comunicado, dá-se a coincidência de ser contra o Fábio Veríssimo, que fez 2 extraordinárias arbitragens. Na Supertaça, no Sporting Benfica. E no Porto Braga. E no Porto Braga. É verdade. E hoje há um comunicado antes outra vez do jogo, e é com o mesmo árbitro. Mas já repararam, ontem falamos aqui de quem é o VAR.
Mas falamos pouco de quem é o quarto árbitro, que é de quem toma conta dos banquinhos, do parlapié. Quem é o quarto árbitro? É o árbitro António Silva e do Gulo, do Porto Benfica do campeonato. E, portanto, pegar, todos podem pegar. Depois do jogo, eu até aceito, desde que não passe das linhas. Agora, antes do jogo, isto é de um extremo condicionamento. O Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou o Braga, era o que mais faltava. E, na verdade, há outro aspecto era o que mais faltava, que é importante considerar isso. aqui, é que, na verdade, se alguém despoltou toda esta situação, acaba por ser o Porto com o episódio da televisão, porque a própria queixa que o Porto apresenta das alegadas ameaças em Aroca de Fábio Veríssimo remonta a 2 meses antes, situação da qual ninguém tinha conhecimento, e o Porto só a tornou pública depois de Fábio Veríssimo ter tornado público, através de relatório, o episódio da televisão. Portanto, quer dizer, o facto do Conselho de Arbitragem nomear Fábio Veríssimo para este jogo, na minha opinião, preside a esta nomeação, presidem duas ou três situações que eu elenco desta forma. Uma é que é um árbitro elegível tecnicamente para o fazer e já demonstrou, tanto na Supertaça como nesse Porto Sporting de Braga. E no Sporting de Braga também. Exatamente. O penalti no último minuto a favor do Braga. Exato. Como, por outro lado, de alguma forma, está a marcar uma posição dizendo que não se deixa condicionar por determinado tipo de situações. Se isto é entendido como uma provocação, eu só levo isso à conta dos velhos hábitos do futebol português, dos 3 grandes clubes quererem escolher quem é que acham que pode ou não pode arbitrar os jogos em que eles intervêm. E esse é um critério, um princípio completamente errado. Eu acho que todos os árbitros são elegíveis para todos os jogos, partindo desta premissa, os melhores árbitros para os melhores jogos. E eu acho que Fábio Veríssimo está integrado neste grupo, até pelos trabalhos recentes que tem feito. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Rapidamente, Gonçalo, por favor. Porque isto é um tema que a mim me é caro. Nós vamos andar sempre a debater sobre isto e os regulamentos só são aprovados pelos clubes que não querem aprovar. Logo, isto vai acontecer sempre. Eu gosto de debater isto por uma questão de tentar ir ao fundo da questão. Se os árbitros são avaliados ao jogo, dificilmente tu vais corresponder a uma performance. Vais corresponder a um mau jogo. Se os árbitros fossem avaliados, por exemplo, ao final de 4 jogos, ao final de um mês, tu aí já consegues ver uma performance. Tal como nos jogadores, que jogam 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Num jogo eu não consigo dizer se o jogador está em baixo de forma ou não. É por aqui que eu gostava de ir, mas parece que é difícil. Temos de avançar e olhamos difícil para... porque um árbitro que erra 3 jogos seguidos ao final de 4 pode influenciar um campeonato ou influenciar a descida de uma equipa. No final do dia, desce divisão, tal como as equipas. Avaliados e muito bem avaliados 2 vezes.